Sempre Lar. Tem de tudo com preço baixo em Barreiras e Luiz Eduardo. Resenha, tretas e muito fogo no parquinho. Todos os dias você pode dar aquela espiadinha no BBB. De domingo a domingo, aqui na Rede Bahia. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao seu Bahia Meio-Dia desta segunda-feira, com imagens de Bom Jesus da Lapa. Que essa imagem nos inspire muita fé para essa semana que está só começando. E olha, a gente já começa essa edição chamando as nossas equipes de reportagem que já estão posicionadas. Aline Miranda, Tiago Santos, Carlos Augusto e também Luiz Gustavo Ribeiro já por aqui posicionados. Eu vou falar primeiro com o Tiago Santos, que infelizmente traz informações sobre 2 mortes por afogamento na região norte. Bom dia, Tiago. Exatamente, Bia. Muito bom dia para você, para meus colegas repórteres e para quem está nos acompanhando. Essas mortes foram registradas no Rio São Francisco. Um adolescente de 16 anos que entrou no rio para pegar uma bola que ele estava brincando com um amigo e um banhista que viu ele se afogando foi tentar salvá-lo, mas infelizmente também morreu afogado. É um caso lamentável que acende esse alerta para esses inúmeros casos que nós estamos falando aqui no Bahia Meio-Dia nos últimos dias, nas últimas semanas, e já eu trago detalhes dessa situação aqui no nosso BMD. Bia. Até já, Tiago. E Aline Miranda nos atualiza sobre um grave acidente na BA-160 entre Paratinga e Botirama. 2 pessoas morreram. Oi, Aline. Bom dia, Bia, para você e a todos que nos acompanham, também aos nossos colegas repórteres. É isso mesmo, Bia. 2 pessoas, uma mulher de 22 anos, um homem de 40 anos, morreram nesse grave acidente que aconteceu no fim de semana. Também teve uma terceira pessoa que acabou ferida, mas ele foi encaminhado para o hospital e não corre risco de morte. Também teve um terceiro veículo envolvido, mas sem ferimentos, ou seja, uma situação bem grave que foi registrada na BA-160, que liga a cidade de Botirama a Paratinga. Já eu volto com todos os detalhes. Muito obrigada, Aline, por adiantar alguns detalhes. Até já. E Luiz Gustavo Ribeiro nos conta sobre uma ação realizada no presídio de Irecê. Foram encontradas armas, lâminas, além de anotações contendo regras de convivência e ordens internas direcionadas a uma facção criminosa. Olá, Luiz. Oi, Bia, muito bom dia para você, bom dia também para quem está nos acompanhando. Esse material foi apreendido durante uma revista programada que aconteceu em uma galeria no Conjunto Penal daqui de Irecê. Entre esses itens que foram encontrados pela SEAP estão bilhetes contendo normas e diretrizes que seriam direcionadas ao comportamento de membros de uma facção criminosa. Já nós vamos trazer todos os detalhes sobre essa ação que aconteceu no Conjunto Penal aqui no Bahia Meio-Dia. Exatamente, Luiz, até já. E Carlos Augusto também está por aqui e fala sobre os transtornos causados pela chuva registrada no fim de semana em Baianópolis. Bom dia, Carlos. Oi, Bia, bom dia. Agora faz sol aqui na região oeste, estamos ao vivo em Barreiras, mas o domingo foi bem complicado em Baianópolis, a pouco mais de 60 quilômetros daqui. E não foi só a chuva que atrapalhou a vida das pessoas no finalzinho da tarde. Muito vento e muitos prejuízos. Daqui a pouquinho a gente conta todos os detalhes ao vivo aqui no Bahia Meio-Dia. Bia, é contigo. Muito obrigada pelas informações a todos vocês. A gente volta a se falar já. E ainda, ações de combate à dengue são intensificadas no verão em Jacobina. Calor e chuvas aceleram a proliferação de Aedes e agentes reforçam visitas de orientações. Durante o verão, o calor e as chuvas aumentam os riscos de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya. Durante esse período, a prevenção junto com o combate ao mosquito faz toda a diferença. E olha, a Rede Bahia segue com a 4ª edição da campanha Volta às Aulas Solidária. Em Barreiras, mais de 120 famílias vão ser beneficiadas com as doações.
E daqui a pouquinho você vai ver como Barreiras está se mobilizando para ajudar a arrecadar materiais escolares para a campanha Volta às Aulas Solidária. Não perca! Fique com a gente para conferir esses e outros assuntos a partir de agora. Olha, uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas num atentado no fim de semana em Juazeiro. O grupo estava num bar, no bairro Alto da Aliança, quando foi surpreendido por 2 homens de moto que chegaram atirando. Outras pessoas estavam no local, o bar estava movimentado, mas ninguém fora do grupo foi atingido. Tiago Santos está por aqui para falar mais sobre essa situação bem complicada, né, Tiago? Bom dia. Agora você imagina o susto, né, Bia, que as pessoas que estavam nesse bar, outras pessoas que estavam passando, não passaram, né, não enfrentaram durante essa situação. Muito bom dia para você, para quem está nos acompanhando. Bia, essa situação aconteceu na noite do último sábado, no bairro Alto da Aliança, aqui em Juazeiro, especificamente na Travessa Bento Gonçalves. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, 2 homens chegaram em uma motocicleta, surpreenderam essas pessoas que estavam nesse bar e chegaram atirando. Infelizmente, né, algumas pessoas foram atingidas. A Polícia Militar esteve nesse bar para atender essa ocorrência e quando chegou lá, viu que tinha uma pessoa já caída no chão. Essa pessoa não chegou a ser socorrida pelo SAMU porque infelizmente já foi encontrada morta. O nome dele foi identificado, como Sandoval Santos da Silva, de 40 anos. A área foi isolada pela polícia, o Departamento de Polícia Técnica também esteve no local. Logo depois, a polícia recebeu a informação que outras 3 pessoas também foram atingidas. Essas pessoas deram entrada em uma unidade de saúde aqui da cidade e foram baleadas justamente durante essa ação criminosa na noite de sábado nesse bar no bairro Alto da Aliança. Não temos informações sobre o estado de saúde delas. A Polícia Civil está investigando esse caso, disse que inclusive a Polícia Militar realizou diligências na tentativa de encontrar esses suspeitos, porém eles não foram localizados. Já a Polícia Civil fez a perícia do local, né, expediu aí as guias também para que o caso seja investigado através de possíveis imagens de câmeras de segurança que podem existir, bem como também depoimentos para que a polícia possa chegar aos autores e também saber a motivação desse ataque a tiros que deixou uma pessoa morta no fim de semana aqui na cidade. Volto com você, Bia. Obrigada, Tiago, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando esse caso. E olha, 2 homens de 35 e 43 anos foram autuados em flagrante pela Delegacia de Santa Maria da Vitória por tráfico e associação para o tráfico. A ação foi no sábado, no bairro Malvão, após a prisão de uma mulher, um dia antes, o que levou a polícia ao ponto de venda de drogas, imagens aí do que foi apreendido na sua tela. Os investigadores flagraram o momento em que um motociclista chegou à casa monitorada e fez uma transação de compra de drogas. Foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, além de pés da planta, dinheiro, celulares, uma balança de precisão, materiais para embalagem e a moto usada na ação. Os presos e todo o material apreendido foram levados para a delegacia, onde as medidas legais foram adotadas. E olha, 2 pessoas morreram afogadas no fim de semana no Rio São Francisco, em Juazeiro. Mais um caso de afogamento aqui que a gente traz. Adolescentes brincavam de bola às margens do Velho Chico quando tudo isso aconteceu. A gente vai explicar isso aí e muito mais logo depois do intervalo. A Quartzo Solar nasceu do sonho de um jovem, transformar cada obra em motivo de orgulho. Agradeço aos colaboradores e clientes. Juntos conseguimos colocar a marca Quartzo Solar como referência na Bahia e conhecida nacionalmente. Obrigado, minha Bahia, por depositar confiança em nossa marca. Estamos celebrando 20 anos de história. Quartzo Solar, confiança que constrói, qualidade que dura.
Já imaginou ganhar uma bolsa de estudos na maior rede de autoescolas do Oeste? Garanta agora sua bolsa com até 70% no valor das aulas teóricas e práticas. Inscreva-se em nosso site cfcnovaferrari.com.br. As aulas estão voltando e com elas, novos sonhos, novas histórias, um mundo de possibilidades. É um momento mágico onde os estudantes dão aquele passo importante na construção de um futuro brilhante. E nós temos um convite especial para você. Vem com a gente na campanha Volta às Aulas Solidária. Vamos ajudar a transformar a realidade de muitas crianças com a arrecadação de materiais escolares que serão doados às instituições de ensino da nossa região. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e acesse o G1 Bahia para conferir o ponto de arrecadação mais próximo de você. A educação é a base para realizar sonhos. Ajude a transformar o futuro de milhares de crianças. Participe do Volta às Aulas Solidária. Higiênica. Produtos de higiene e limpeza com variedade, melhor preço e atendimento diferenciado. Cuidados automotivos. Produtos para limpeza de piscina, tapetes Capaz, dispensers e muito mais. Higiênica. Rua Barão de Cotegipe, Centro. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, imagens da Orla de Juazeiro, tempo fechado por lá. Dá para perceber até pela imagem do nosso velho Chico, hora certa, meio-dia em ponto. Agora a gente chama a atenção para o crescimento dos casos de afogamento no oeste da Bahia. Falamos agora há pouco de um caso no norte e voltamos agora a falar em relação à região oeste. Com a chegada do verão e o aumento do número de turistas na região, os rios e cachoeiras ficam mais movimentados e também mais perigosos. 5 cidades já registraram mortes desde o início do ano em rios e também represas. E neste fim de semana, um caso voltou a acender o alerta. Um homem se afogou na cachoeira do Acaba Vida, zona rural de Barreiras. Carlos Augusto é quem chega com os detalhes desse assunto muito triste. Carlos, chegar aqui com mais um caso de afogamento na região oeste. Boa tarde. É impressionante, viu, Bia? As estatísticas, de fato, só crescem aqui no oeste do estado. E isso se explica, basicamente, pelo que você falou, né? A gente tem rios maravilhosos aqui, de águas cristalinas, e as pessoas aproveitam os fins de semana, os feriados, né? Os tempos de folga para se refrescar, ainda mais com o calor que vem fazendo aqui nessa parte do estado, né? Época de chuva, mas ela anda bem escassa por aqui, temperatura elevada. Para você ter uma ideia, a gente está com o sol aberto agora, passando de 34 graus de temperatura, e isso é um convite para as pessoas aproveitarem então os rios da nossa região. Mas esta ocorrência mais recente aconteceu no domingo, então, na Cachoeira do Acaba Vida, né? Um ponto que é muito frequentado, principalmente pelos turistas que vêm conhecer essa parte da nossa região e aproveitar dessa beleza natural. É um dos pontos turísticos mais bonitos daqui. A Cachoeira do Acaba Vida fica a quase 100 quilômetros de distância de Barreiras, mas é muito frequentada. De acordo com as informações, um rapaz estava se divertindo com os amigos, ele não sabia nadar, acabou se empolgando, chegou numa parte mais profunda do rio e infelizmente se afogou. Houve um desespero generalizado, né, por parte das pessoas que estavam na companhia desse rapaz. Eles tiveram muitas dificuldades, inclusive, para conseguir retirá-lo da água, mas conseguiram com muito sacrifício. Colocaram o rapaz e saíram com o carro às pressas, tentando localizar socorro. Uma viatura do SAMU foi acionada, fez esse socorro e levou ele imediatamente para o Hospital do Oeste. As informações que a gente tem é que esse rapaz já chegou no hospital em estado muito grave, ele foi entubado. O nome do rapaz não foi passado para a nossa equipe de produção, mas a informação que a gente tem é que o estado dele é muito grave. Não temos ainda
ainda uma atualização de como ele está nesse exato momento, mas foi internado devido à gravidade da situação. Bia, e em relação ao que você vinha falando, né, dos afogamentos, eles têm acontecido com muita frequência aqui no Oeste. Eu fiz uma matéria trazendo os detalhes de vários afogamentos que foram registrados na nossa região neste mês de janeiro. Vamos acompanhar então, porque a situação está bem grave por aqui. Olha só. Numa região onde o sol brilha forte praticamente o ano todo, os rios de águas cristalinas atraem um grande número de pessoas, principalmente nos fins de semana e feriados. O Rio de Ondas, em Barreiras, é um dos mais frequentados. Dona Maria sempre traz a netinha para brincar aqui, mas fica o tempo todo de olho para evitar surpresas desagradáveis. Aqui não tem nem como é correnteza, né? Quando é água parada, você tem que pôr uma boia, uma coisa para melhorar, mas é muito perigoso, principalmente para a criança da idade dela, né? Que é muito novinha. Você tem que ficar o tempo todo cuidando, né? O tempo todo cuidando, o tempo todo. Não pode soltar e tirar o olho nem um minuto. Providência correta da avó zelosa. Se todo mundo agisse assim, os afogamentos não teriam crescido tanto nos últimos dias. Aqui no Oeste, as pessoas não estão se cuidando como é preciso ao entrar na água. As estatísticas assustam. Aqui na região Oeste, num intervalo de apenas 5 dias, 8 pessoas morreram afogadas. Por isso, sempre quando se vem ao rio, é preciso tomar o máximo cuidado para evitar que momentos de lazer acabem se transformando em tragédias. 5 cidades diferentes já registraram ocorrências desde que o ano começou. Em Riachão das Neves, um adolescente se afogou numa represa. Em Barreiras, 2 jovens morreram afogados no Rio Grande. No mesmo rio, uma mulher de 39 anos morreu em Barra. Em Correntina, teve registro de afogamento no rio que corta a cidade. E em Xique-Xique, 3 pessoas morreram afogadas de uma só vez, quando um barco onde elas estavam virou no São Francisco. Em várias cidades onde os rios passam no Oeste, o Corpo de Bombeiros está fazendo a Operação Verão. Nos rios de maior movimento, homens ficam de prontidão nos fins de semana, quando o fluxo de moradores e turistas sobe muito. É importante salientar que o ambiente, o meio líquido, é um ambiente muito complexo e perigoso. Então, para a pessoa entrar no meio líquido, ela tem que ter certeza de todas as suas capacidades natatórias. Se eu consigo fazer o famoso nado de rio, isso não assegura que eu estarei protegido, que eu terei condições de não me afogar no ambiente aquático. Então, nós não fomos feitos para respirar na água, né? Então, temos que nos atentar a isso. Então, a primeira coisa, observar sempre a presença de guarda-vidas, garantir que quando eu entro no meio líquido, eu vejo o guarda-vidas e principalmente que o guarda-vidas me vê. E aí qualquer situação eu posso sinalizar o guarda-vidas e ele prontamente atuará no meu atendimento. As fiscalizações também são feitas em barcos, que percorrem pontos diversos para orientar os banhistas sobre os cuidados que é preciso ter, principalmente em relação a salvamentos, que podem se transformar em tragédias quando as medidas de segurança não são observadas. Nosso conselho é que a pessoa só entre na água para fazer um salvamento se ela tiver certeza absoluta que consegue fazer isso. Porque a pessoa que não tem o preparo, não tem o treinamento, não tem a capacitação, ao realizar o atendimento ao afogado, ela acaba agravando a situação para quem está se afogando e se submetendo a um risco muito grande, porque a pessoa em estágio, né, dentro do afogamento, ela pode estar em pânico. E estando em pânico, ela vai procurar se agarrar a qualquer coisa que tiver nas proximidades, no alcance dela, para conseguir a própria flutuação. E o fato de saber nadar não diminui o risco quando o desespero toma conta de quem está se afogando. Por isso, a prevenção é sempre o melhor caminho. Em Brasília, cidade onde Cananda mora, não tem rio. E por isso, sempre que vem visitar os parentes aqui no Oeste, ela vai ao Rio de Ondas. Mas sempre se precavendo, para que o passeio só traga boas lembranças de momentos agradáveis. Gosto assim de vir na beiradinha, onde a água é mais parada. Você presta atenção aqui, ó. A água é mais paradinha aqui, ó.
Aí você olha, além do tronco, você vê que ela não é. Então, assim, a minha família, desde pequena, eu vou para Correntina, para Santa Maria da Vitória, Jaborandi, que a água é bem parecida. Aqui é a primeira vez, mas eu sou muito de observar. Eu sou mãe, né? Tenho uma família. O meu esposo, ele é goiano, não é daqui. Então, eu falei para ele, falei assim, amor, para lá não é seguro. Eu falei aqui, ó, ele foi ali, tirou umas fotos, fez uns vídeos ali daquele tronco para cá. Eu falei, para lá você não vai, que é perigoso, porque não tem uma estrutura para lá. Tem aqui. Pois é. E a gente segue com esse assunto porque 2 pessoas morreram afogadas no fim de semana no Rio São Francisco, em Juazeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, adolescentes brincavam de bola às margens do Velho Chico. Veja que situação. Quando a bola caiu no rio, um deles tentou pegar e começou a se afogar. Um banhista viu a situação e tentou também salvar o garoto que estava se afogando. Tiago Santos já posicionado e traz essa tragédia para a gente, né, Tiago? Boa tarde para você novamente. Pois é, Bia, é um caso lamentável mesmo, viu? Boa tarde para você e para quem está assistindo ao Bahia Meio Dia. Esse caso aconteceu, né? Foi registrado no fim de semana, nas margens aqui do nosso Rio São Francisco, onde a gente inclusive está agora. Porém, o ponto onde aconteceu esse caso, né? Onde aconteceram esses afogamentos, foi próximo ao porto fluvial, o antigo porto fluvial aqui do município. De acordo com as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, eles foram acionados para essa ocorrência e chegando lá, né, foram informados que 2 vítimas estavam submersas nas águas do Rio São Francisco. Foi então iniciado o trabalho de resgate. A primeira vítima, um adolescente de 16 anos, o primeiro a ser resgatado foi um homem de 35 anos. Ele foi resgatado aí numa profundidade entre 5 e 6 metros. Depois, o trabalho continuou e aí houve o resgate da segunda vítima, aí sim, do adolescente de 16 anos, que foi identificado como Gustavo dos Santos Ferreira. O SAMU esteve no local, mas infelizmente constatou, né, a morte dessas 2 vítimas. Lá no local, Bia, os bombeiros, conversando com testemunhas, os bombeiros foram informados, né, através dessa testemunha, de que o adolescente estava brincando com um amigo às margens do rio. Quando a bola teria caído dentro da água, ele entrou para poder pegar, resgatar a sua bola, mas infelizmente acabou se afogando. Um banhista que estava próximo ali viu a situação, entrou no rio para tentar ajudá-lo, mas infelizmente acabou também se afogando. São casos recorrentes que a gente tem falado aqui no nosso Bahia Meio Dia, na orla aqui de Juazeiro, também de outras cidades. Por isso a gente vai conversar agora aqui com o aspirante Lucas Leite. Lucas, muito boa tarde, bem-vindo ao Bahia Meio Dia. O porto fluvial onde aconteceu, né, esse duplo afogamento, é um ponto que merece atenção, ele deve ser evitado. Há outros pontos também aqui na cidade que os banhistas devem evitar. Boa tarde. Boa tarde. Acabamos, infelizmente, perdendo mais 2 vidas por afogamento. Infelizmente, num local que não é apropriado para banho. Então, existem alguns locais aqui que são locais mais seguros. A primeira recomendação que a gente dá para os banhistas é que procurem locais seguros. Por exemplo, aqui próximo ao caiaque, é um local onde tem pouca correnteza, onde geralmente tem a presença de guarda-vidas, onde geralmente também não tem tanta profundidade. O local lá no porto, diferente daqui do caiaque, é um local onde tem profundidade, onde tem correnteza. Então, a primeira recomendação que temos é essa: procure locais seguros para tomar banho. Segundo, o que aconteceu? Um rapaz tentou ajudar a vítima e acabou se afogando também. Então, se você vê alguém se afogando, não vá até a pessoa porque você não tem o preparo físico para isso. Então, o preparo técnico. Então, procure dar algum objeto flutuante para essa pessoa, né? E assim procurar uma margem mais próxima para se sair e também não nadar contra a correnteza. Lucas, a gente está nesse ponto aqui que é conhecido como Marinha, para quem não conhece, fica aqui no final da Orla 2 de Juazeiro. A gente percebe que é um ponto que tem bastante movimento, tem barracas, então o pessoal acaba vindo de fato para cá para poder, né, aproveitar do Rio São Francisco. Esse local aqui é um local seguro, merece atenção? Esse local é um local que tem uma correnteza um pouco maior do que ali próximo aos caiaques. Então, se vier tomar banho nesse local aqui, é interessante que fique com a água até a altura da cintura e não passe disso, e aí você vai estar numa situação mais segura. Também é um local como o pessoal vem para consumir bebidas alcoólicas, então se for consumir bebidas alcoólicas é bom evitar entrar na água, porque aí a pessoa perde os reflexos, enfim. É uma situação complicada também.
álcool e água. Outro ponto que a gente tem, Sandro Ribeiro está mostrando lá para a gente agora, esse ponto lá para baixo que é conhecido como Croinha. Ali definitivamente não é um lugar recomendado para banho, né? Isso, lá também é um local que tem uma certa correnteza, tem um local que a água puxa e que geralmente, dificilmente a pessoa consegue voltar, então não é um local recomendado para banho. Então a recomendação é, se for tomar banho no rio, procure locais seguros, como eu indiquei ali próximo aos caiaques. Então a orientação é, se vê alguém se afogando, jogar algum objeto, mesmo que saiba nadar, provavelmente não pode ser uma boa ideia tentar ajudar a pessoa. A orientação é realmente jogar um objeto e acionar imediatamente uma equipe técnica. Isso, procura garrafa PET, isopor, qualquer objeto flutuante, entrega para a pessoa, não tenta tirar, porque sem o preparo técnico, até para quem tem um preparo técnico é muito difícil resgatar uma pessoa sem nenhum equipamento. Então a recomendação é essa, procura algum objeto flutuante e entregue para a pessoa para que não ocorra outro óbito. Perfeito. Aspirante Lucas Leite, muito obrigado pela entrevista. Orientações extremamente importantes, né, Bia? A gente está na época do verão, altas temperaturas. Hoje o tempo até que está nublado aqui em Juazeiro, mas ultimamente, nas últimas semanas, estava bem quente, a temperatura alta. O povo aproveita realmente, né, para poder tomar banho no rio. Férias escolares, muitas crianças. Então, todo cuidado é pouco. São orientações importantes que a gente, de forma recorrente, fala aqui no Bahia Meio Dia, mas que a gente não vai se cansar, né, de trazer essas orientações, porque são extremamente importantes para a vida de quem aproveita do Rio São Francisco para poder, né, se banhar nesse momento de lazer. É bom o nosso rio, mas também é preciso ter muito cuidado. Volto com você aí do estúdio. Tiago, muito obrigada pelas informações, obrigada também ao nosso entrevistado. Tudo nessa história é muito triste, fico alerta para você em casa. Muito cuidado, atenção para as autoridades, atenção para a população de modo geral. Olha só. Mas muito cuidado, especialmente com crianças, com quem tem alguma vulnerabilidade maior. Atenção aos pontos que se pode banhar e aqueles que não pode banhar. Atenção também para as autoridades para sinalizar direitinho, porque às vezes a gente chega aí na orla e não vê exatamente essas sinalizações. Então, deixar muito claro locais proibidos, locais apropriados para o banho, orientar toda a população para que a gente não perca aí essas vidas dessa forma. E olha, um grave acidente na BA-160, 160, ali entre Paratinga e Botirama, deixou 2 pessoas mortas. A batida envolveu uma caminhonete e um caminhão, e as vítimas precisaram ser retiradas das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Veja que situação difícil. A Aline Miranda é quem tem as informações sobre esse assunto e chega aqui pra gente. Oi, Aline, boa tarde. Boa tarde, Bia. Você e a todos que nos acompanham no Bahia Meio Dia. Pois é, um fim de semana triste em rodovias aqui do Oeste. É ruim começar a semana trazendo notícia como essa, porque 2 pessoas acabaram morrendo neste grave acidente que aconteceu na BA-160, que fica entre as cidades de Botirama e Paratinga. Segundo informações da própria Polícia Militar, o acidente aconteceu em uma comunidade conhecida como Volta da Serra. Foi na tarde de sábado, quando estes veículos trafegavam ali pela rodovia e acabaram batendo de frente. De acordo com informações da PM, com o impacto tão forte que teve esta batida, os carros ficaram completamente destruídos. Raquel dos Santos Macedo, de 22 anos, que estava como carona na caminhonete, acabou morrendo na hora. Um jovem de 19 anos que conduzia essa caminhonete, ele ficou ferido, foi encaminhado para o hospital da cidade, em seguida transferido para o Hospital do Oeste, aqui em Barreiras. No outro veículo, que era um caminhão que estava na rodovia e que bateu de frente com esta caminhonete, estava Pedro José da Conceição, de 40 anos. Ele ficou gravemente ferido, ficou preso entre as ferragens, precisou do apoio do Corpo de Bombeiros para fazer a retirada, tanto dele quanto da Raquel. Ele ainda foi encaminhado para o hospital da cidade, no entanto, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros do 20º Batalhão, eles precisaram utilizar equipamentos especializados, hidráulicos e elétricos para fazer a retirada dos corpos.
do corpo da Raquel, assim como do Pedro, que estava ferido no carro. A ocorrência contou também com o apoio do Departamento de Polícia Técnica de Bom Jesus da Lapa e também da Polícia Militar. As vítimas foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Técnica de Bom Jesus da Lapa, já foram liberados. Hoje pela manhã aconteceu o sepultamento da Raquel dos Santos Macedo, de 22 anos. O sepultamento aconteceu no cemitério de Patos, que é uma comunidade rural da cidade de Paratinga. Ela, de 22 anos, cursava biomedicina aqui em Barreiras e acabou morrendo neste acidente. O Pedro, que era o motorista do caminhão, ele não era da cidade de Paratinga e não souberam informar qual era a cidade de origem dele. O motorista da caminhonete, de 19 anos, ele foi atendido e encaminhado para o Hospital do Oeste, mas não temos atualização sobre o estado de saúde dele. Isso deixa sempre um alerta a todos que estão nas rodovias, não somente aqui do Oeste, mas da Bahia como um todo, para que tenham muita cautela, em especial no período de fim de semana, que o fluxo aumenta bastante. Bia, essas são as informações, eu volto contigo. Muito obrigada, Aline, pelas informações. É chocante o resultado ali das imagens, a gente acompanhando. Olha aí novamente na sua tela. Muito chocante ver essas imagens. A frente dos carros completamente destruídas. Muita atenção para quem vai pegar as BRs, muita atenção sempre, minha gente. É um desvio que custa uma vida ou mais, como nesse caso. E olha, 5 pessoas da mesma família ficaram feridas em mais um grave acidente, isso na BR-135 em Barreiras, a cerca de 2 quilômetros do presídio, sentido Riachão das Neves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do carro em uma curva, saiu da pista e o veículo capotou na área lateral da rodovia. A família seguia de São Paulo com destino a Jericoacoara e 4 ocupantes tiveram ferimentos leves e um ficou gravemente ferido. Todos foram socorridos pelo SAMU e levados para o Hospital do Oeste. A Polícia Militar também deu apoio à ocorrência, ou seja, são vários acidentes e a gente deve ficar sempre aí atento. Teve acidente também na região norte e, infelizmente, foram 2 acidentes e com mortes. Um na BA-314, que liga a cidade de Jaguarari ao distrito de Gameleira, e o outro na BR-407, no trecho próximo ao município de Gavião, onde há cerca de 2 anos ocorreu aquele acidente também muito grave, com várias vítimas. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas nessas 2 ocorrências, por isso eu vou voltar a falar com o Tiago Santos, que acompanha essa situação e traz os detalhes para a gente, né, Tiago? Pois é, Bia, infelizmente 2 acidentes graves registrados aqui na nossa região. Eu vou começar falando sobre o mais recente, que aconteceu ontem à noite na BA-314 em Jaguarari. Essa BA ela liga a cidade de Jaguarari até o distrito de Gameleira. Infelizmente, nesse acidente, o jovem de 26 anos, identificado como Isaac Nascimento da Silva, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Segundo a polícia, ele pilotava uma moto, estava trafegando por uma ponte, quando acabou, por algum motivo que ainda é desconhecido, perdendo o controle do veículo e acabou caindo, saindo da ponte. Infelizmente foi uma queda que foi fatal. O Isaac morreu na hora. Ele não resistiu aos ferimentos, pessoas que passavam pelo local acionaram então a polícia militar, mas infelizmente a morte dele foi atestada no local mesmo onde esse acidente aconteceu. O corpo dele foi levado para o IML da cidade de Senhor do Bonfim. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, é um caso que está causando bastante comoção no município de Jaguarari, porque o Isaac era uma pessoa bastante conhecida e ele infelizmente deixa 2 filhos. Já o outro acidente que nós registramos nesse fim de semana aqui na nossa região foi na BR-324, no trecho próximo ao município de Gavião. Foi na sexta-feira à tarde. Foi um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete.
caminhonete. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão, uma batida frontal entre esses dois veículos. No momento desse acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro pequeno estava trafegando na contramão quando acabou colidindo com essa caminhonete. Provavelmente trafegava na contramão para realizar uma manobra de ultrapassagem. A vítima desse acidente, o condutor, desse acidente, o Lucas Dias Lemos de Souza, também de 26 anos, acabou morrendo no local. Outras 3 pessoas estavam nesse veículo, a sua esposa, seu irmão e também seu padrasto. Todos foram socorridos para uma unidade de saúde no município de Capim Grosso, é o município mais próximo ali da região de Gavião. Não temos informações sobre o estado de saúde deles. O condutor da caminhonete também precisou ser socorrido para uma unidade hospitalar e também não temos informações sobre o seu estado de saúde. O Lucas, até novembro do ano passado, trabalhava na assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim, trabalhava como social media. A Prefeitura, inclusive, manifestou, emitiu uma nota de pesar lamentando o acidente, se solidarizando com a família do Lucas. O corpo dele foi velado e enterrado no último sábado lá em Senhor do Bonfim. Vale lembrar que o Lucas e as pessoas que estavam nesse veículo tinham saído de Senhor do Bonfim na sexta-feira e estavam seguindo em direção a Salvador quando aconteceu esse acidente. 2 acidentes e, infelizmente, as vítimas são jovens, Bia, 2 jovens de 26 anos nessas ocorrências registradas nas rodovias aqui do norte da Bahia. Volto com você aí no estúdio, nossa solidariedade para a família das vítimas. Tudo muito triste. Obrigada, Tiago, pelas informações. Veja você que nos acompanha desde o início desta edição do Bahia Meio Dia de hoje. Muitas tragédias, acidentes, afogamentos, crianças, jovens. É o saldo aí do final de semana, saldo negativo, muito triste. Que a gente possa trazer boas notícias daqui para frente. Menos acidentes, menos afogamentos. E olha agora, preste atenção nessa informação que afeta muito a gente, especialmente enquanto mulher. Um ex-policial militar de Pernambuco foi preso em Juazeiro. A ação ocorreu na última sexta-feira, no bairro João 23. O ex-PM de 44 anos foi denunciado pela ex-companheira, de 19, por agressões, lesões e ameaças. O mandado foi expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar de Juazeiro. Segundo a polícia, durante um dos episódios de violência, ele imobilizou a sua ex-companheira de 19 anos, ele 44, e deu um mata-leão na jovem. Em seguida, a derrubou. Após a prisão, o custodiado foi conduzido à unidade especializada, onde passou pelos exames legais e permanece à disposição da Justiça, e que a Justiça seja feita. Mais uma mulher aí que, por sorte, não perdeu a vida nas mãos de um homem. E 2 homens foram presos e 3 motos irregulares foram apreendidas no distrito Mandacaru 2 e Quipá, em Juazeiro, durante uma operação do Batalhão de Rodoviária da cidade. Em conjunto também com a Polícia Militar, imagens aí da ação na sua tela. O objetivo é coibir o uso de motos por pessoas sem carteira de habilitação. A ação partiu de levantamentos da PRF, indicando diversos acidentes envolvendo motociclistas sem habilitação, isso registrados no ano passado, também lá no município. É muito comum, infelizmente, eu sou da zona rural e falo isso com propriedade, a gente cresce vendo as pessoas andando de moto na zona rural sem capacete. A gente cresce vendo crianças, inclusive, já em cima de uma moto sem nenhum cuidado. As motos apreendidas foram levadas para o Pátio Nordeste e as pessoas presas por posse de drogas também, ainda teve isso. Pessoas presas por posse de drogas e corrupção de menores foram levadas para uma delegacia da cidade, onde seguem sendo feitos todos os procedimentos legais. E a seguir, no verão, o calor e as chuvas frequentes criam um ambiente perfeito para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E a gente mostra como ações de prevenção que estão sendo aí realizadas em Jacobina podem ajudar a identificar focos e evitar a proliferação dos mosquitos. A gente volta já já. Volta às aulas solidária. Oferecimento. Volta às aulas Irmãos Ribeiro. Um mundo de diversão. Lazer e bem-estar como você sempre quis. Rancho Aquapark.
o primeiro parque aquático do Oeste Baiano. Piscinas, brinquedos aquáticos, bar, restaurante e toda a infraestrutura para garantir conforto e diversão para toda a família. E o melhor, fica pertinho de você, entre Barreiras e Luiz Eduardo. Venha conhecer Rancho Aquapark. Você merece viver essa experiência. Lavanderia Pérola. Mais de 30 anos de credibilidade e a melhor estrutura. Suas roupas, tapetes, cortinas e estofados limpos e perfumados. Lavanderia Pérola, a lavagem premium de Barreiras. De domingo a domingo, você dá aquela espiadinha no BBB, aqui na Rede Bahia. A sua clínica precisa de equipamento ou manutenção? Na SOS Consultório Odontológico, você encontra diversos modelos de cadeiras e todos os equipamentos necessários para o seu consultório. Oferecemos ainda serviços de instalação e manutenção com equipe especializada. Mais de 30 anos de credibilidade, qualidade, melhores preços e condições. SOS Consultório Odontológico. Seu sorriso depende desta marca. Atenção! A partir desta terça-feira, 20 de janeiro, quem chegar ou sair da capital de ônibus já vai usar a nova rodoviária da Bahia em Salvador, no bairro de Águas Claras, a mais moderna do Brasil. O atual terminal rodoviário em Pernambués será desativado na mesma data. A nova rodoviária é ampla, segura, de fácil acesso e integrada ao terminal de ônibus urbanos, ao metrô e em breve ao VLT. Mais uma obra gigante do governo da Bahia. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, imagens do centro de Barreiras. Trânsito tranquilo nesse momento, céu também um pouco aberto, hora certa meio-dia e 29 minutos. E olha, um forte temporal atingiu Baianópolis e causou muitos estragos na cidade. Ventos intensos arrancaram telhados, derrubaram árvores e chegaram a destruir a cobertura de um posto de combustível na entrada do município. Outdoors também foram ali parar no chão e fios de alta tensão ficaram expostos, o que aumentou o alerta entre moradores. Carlos Augusto é quem chega com essas atualizações, ele que está acompanhando de perto essa situação. Olá novamente, Carlos. Exatamente, Bia. Foi um fim de semana bem complicado, né? Para quem vive em Baianópolis, para vocês terem uma ideia, Baianópolis fica a pouco mais de 60 quilômetros aqui de Barreiras, de onde a gente fala ao vivo, né? Inclusive aqui em Barreiras, a segunda-feira começou com uma chuvinha fina, né? O tempo fechado, agora abriu e está um calorão daqueles, né? Tem algumas nuvens mais carregadas aí no céu, mas o calor está intenso, estamos com uma temperatura acima dos 30 graus. Mas a gente tem imagens para mostrar então desse temporal que aconteceu no finalzinho da tarde de domingo lá em Baianópolis e deixou muitas pessoas realmente apavoradas porque vários estragos foram registrados em muitos pontos da cidade. Além da chuva forte que durou mais ou menos 40 minutos, teve muito vento também. Para vocês terem ideia, telhas voaram, né? Árvores foram derrubadas, muros caíram e o maior estrago foi num posto de combustíveis, que fica na entrada da cidade. A cobertura metálica do posto foi arrancada pela força do vento. E olha, essa cobertura virou um monte de ferro retorcido. A ventania foi tão forte que 2 bombas de combustíveis caíram por causa da força do vento. Imagina só como foi a situação lá em Baianópolis. Fios de alta tensão também caíram dos postes de energia elétrica e a população, inclusive, foi orientada a não sair de casa por conta dos cabos energizados, né? Poderia ocorrer um acidente muito grave. O loteamento Bela Vista e a passagem da Pedra foram os locais mais atingidos. Os prejuízos são considerados grandes, né, em termos materiais, mas a boa notícia é que não há registro de feridos. Previsão para essa segunda-feira, tempo parcialmente nublado e mais chuva no período da tarde e comecinho da noite. O IMET, inclusive, emitiu um alerta, né, alertando as pessoas para que pode ocorrer ventania de novo nessa segunda-feira. A Prefeitura emitiu uma nota oficial, eu tenho aqui a posição. A Secretaria de Assistência Social informou, né, que está passando de casa em casa durante o dia para avaliar os danos que foram causados pela chuva. Cerca de 6 famílias saíram das casas para locais onde tem parentes ou locais
que foram cedidos pela prefeitura para abrigar essas pessoas. Porém, de acordo com a secretaria, existem famílias que não querem sair de casa mesmo com o risco de desabamento. Olha só que absurdo. E a prefeitura de Baianópolis garante, que está de prontidão para atender as famílias que foram afetadas pelo temporal do último domingo. O pessoal da Secretaria de Assistência Social, de Infraestrutura e também de Administração estão nos locais atingidos realizando o levantamento e prestando o suporte necessário para a população. A Prefeitura segue acompanhando a situação e pede para qualquer anormalidade as pessoas entrarem imediatamente em contato telefônico com a Prefeitura para informar o que está acontecendo, para que elas possam receber o auxílio necessário. Foi um domingo assustador no finalzinho da tarde, principalmente por causa do vento. Baianópolis, oeste do estado. Bia, estou voltando com você. Daqui a pouco, se for necessário, a gente traz algum destaque aqui do Oeste Baiano ainda nesta edição. Ok, Bia? Muito obrigada, Carlos, pelas informações. E eu até entendo essa população, viu? Não é o aconselhável, né? Veio o pedido para sair de casa, tem que sair, mas a gente entende ali a dor, né? Que são estruturas ali que demoram anos para serem construídas, tudo montado com muito trabalho, muito suor, e de repente as famílias verem tudo isso perdido assim, né? Então é muito difícil, mas tem que seguir a orientação de sair, que nossas cidades recebam mais investimento, mais estrutura, para que quando um temporal desse tipo chegar, a gente esteja mais preparado. Afinal, todo ano a gente sabe que as chuvas, elas chegam. E a gente segue falando sobre o tempo, porque Camila Oliveira vai chegar agora com a previsão para as regiões Norte e Oeste. Oi, Bia, boa tarde para você e para todo mundo, uma excelente semana. Eu abro aqui nessa segunda-feira falando sobre o que eu falei na semana passada. Já a mudança de cenário na nossa Bahia, formação das segundas ACAS, zona de convergência do Atlântico Sul. Lembram disso? Aquele imenso corredor de umidade do norte do Brasil em direção ao oceano, e na passagem, nuvens de chuva ficam especialmente no oeste, no sudoeste da Bahia, no sul extremo sul do estado. Mas essa umidade se espalha e a tendência é que a gente tenha chuva também na região central, Chapada Diamantina e norte da Bahia, onde tanto está precisando. Já tem cidades com céu mais nublado. O alerta que está valendo, divulgado pelo IMET, cobre quase todo o mapa da Bahia, só fica de fora um pedacinho aqui do nordeste do estado. Chuva de até 50 milímetros em um único dia e, acompanhando a chuva, ventos mais fortes, raios e trovoadas também. Trazendo detalhes sobre volume previsto e também a temperatura que chega, já que a chuva ela não faz com que os termômetros caiam, não. A gente pode ter um pouquinho de clima mais ameno, mas ainda continua fazendo calor. Baianópolis, onde chegou com força o temporal, inclusive causando prejuízos para hoje, 5 milímetros ainda de previsão de volume de chuva. A depender dos ventos, mais umidade pode chegar. 29 graus. Aqui também para Bom Jesus da Lapa, possibilidade de chuva ainda hoje, 9 milímetros para essa segunda-feira. Na divisa do nosso estado, Pilão Arcado também tem recebido bastante nuvens cinzentas, 17 milímetros é maior o volume de chuva previsto para hoje ainda em Pilão Arcado. Já Horolândia, também aí no norte da Bahia, onde também está precisando de chuva, são esperados 21 milímetros. Isso pode variar, como eu disse, dos ventos e também de outros fatores. Vamos seguir aguardando porque ao longo da semana essas ACAS continuam atuando. Previsão de que até dia 23 ainda tem essa influência da zona de convergência do Atlântico Sul. Eu vou passando por aqui, atualizando vocês. Um beijo, Bia, até mais. Beijo, Camilinha, até amanhã. E olha só, no verão, o calor e as chuvas frequentes criam um ambiente perfeito para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que já está aqui, ó, na nossa tela. Por isso, em Jacobina, as ações de prevenção foram intensificadas. Os agentes de endemias têm percorrido ruas e casas para identificar esses focos, orientar moradores e evitar que o número de casos volte a crescer na região. O verão acelera o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. Nesta época do ano, com calor e chuvas frequentes, o risco de proliferação é ainda maior. Reservatórios ou qualquer recipiente que possa armazenar água se tornam o local ideal para a proliferação do mosquito. A gente inspecionou aqui os reservatórios e a gente verificou que nas tampas eles continham aberturas, alguns furos, e que é suficiente para o mosquito poder adentrar e colocar as larvas. E a gente percebeu que algumas larvas já tinham se transformado em pupa, que é o estágio final para virar mosquito. Então, a gente pede à população que analise os cuidados que se deve ter
com respeito aos reservatórios. Será que ele está 100% fechado? Porque a gente tem que pensar o tamanho de um mosquito. O mosquito é muito pequeno, então qualquer aberturazinha na tampa, quebrado, tanto que a gente, no que estava 100% fechado, a gente não encontrou nenhuma larva. E no que tinha uma abertura pequena, mas que dava para o mosquito entrar, a gente viu muitas larvas e a gente fez o tratamento para poder fazer a eliminação deles. Terrenos como este, cheios de lixo e objetos descartados, representam um grande risco para a população. Esse terreno aí é cheio de sujeira aí, o menino ali que falou que ia falar com o pessoal para vir olhar. Para não ter risco. Para não ter risco, para a gente não ter dengue, para não morrer. Quanta gente já morreu aqui em Jacobina? Em Jacobina, as ações de prevenção foram intensificadas. Diariamente, os agentes de endemia saem às ruas para identificar focos do mosquito e orientar moradores. Durante a inspeção nesta casa, os agentes encontraram diversos focos, com larvas do mosquito já em desenvolvimento. Aqui nós encontramos 2 latrinhas que poderiam encher de água, como estamos no tempo chuvoso, né? Que é um perigo também até numa casca de ovo, numa tampila. E 3 reservatórios, que é o costume da gente acumular água pela falta de nossa água aqui, que sempre está faltando. Já nesta outra casa, os 2 reservatórios estão bem vedados. Uma medida simples que elimina as possibilidades de proliferação do mosquito. Aí eu limpo tudinho, lavo os tanques e tudo fechadinho, porque a gente tem medo de ficar doente. Eu e meus filhos, prevenir aqui a família. Segundo dados da CESAB, em 2025 a Bahia teve redução de 86% nos casos de dengue em comparação com 2024. Foram mais de 232 mil casos em 2024, contra cerca de 32 mil no ano passado. Em Jacobina, a redução também foi expressiva. Em 2024, o município registrou 1.024 casos de dengue. Já em 2025, o número caiu para 160 notificações. No mesmo período, em Juazeiro, os casos passaram de 1.842 para 180. No verão, o trabalho dos agentes de endemias é ainda mais importante. As visitas domiciliares são rápidas, duram apenas alguns minutos, mas são fundamentais para combater o mosquito da dengue. Vanessa passou um tempo sem receber as equipes por causa da rotina, mas desta vez os horários coincidiram. Ela já foi vítima do mosquito Aedes aegypti. Em 2022, Vanessa teve chikungunya. Eu sentia muitas dores nas articulações, fiquei muito inchada, não conseguia ter minha vida normalmente. Então, foi, acredito que uma das piores experiências que eu tive, né? Muita febre, dor no corpo, dor de cabeça, muita dor de cabeça. Minhas mãos inchavam muito, meus pés, eu não conseguia ficar em pé, né? Teve 1 ou 2 dias que eu precisava de ajuda para tudo, que eu não conseguia ficar em pé. Depois da experiência, ela passou a redobrar os cuidados com a própria casa e com o ambiente onde vive. Muito importante isso, ter a conscientização, a educação, de olhar ao redor, não só a sua casa, mas olhar todo o ambiente, né? Os vizinhos, conversar, chamar atenção, perceber onde tem foco, porque esse mosquitinho ele é muito pequenininho, mas ele faz um estrago muito grande. É isso aí, esse é um trabalho coletivo. Se cada um não fizer a sua parte, realmente fica bem difícil. E olha, armas e lâminas foram apreendidas no presídio de Irecê durante uma ação. No local também foram encontradas anotações indicando regras de convivência e comandos de uma facção criminosa. Você acredita? Eu converso agora com Luiz Gustavo Ribeiro, que traz todos os detalhes para a gente. Tudo organizado mesmo de dentro da cadeia, né, Luiz? Que situação. Oi, Bia, isso mesmo. Essa ação aconteceu durante uma revista programada que aconteceu no interior de celas de uma galeria do Conjunto Penal daqui de Irecê. Segundo informações da SEAP, essa foi uma ação integrada que é fruto do trabalho permanente do Serviço de Inteligência da própria SEAP. Essa revista programada aconteceu na última sexta-feira e os resultados foram divulgados apenas ontem, no domingo. Segundo a SEAP, durante a revista, diversos materiais ilícitos foram apreendidos, como é o caso de cerca de 30 armas artesanais
artesanais confeccionadas com lâminas improvisadas, pedaços de madeira, escovas e materiais plásticos adaptados. Além disso, também foram encontrados fios e fitas que eram utilizados para empunhadura. A ação também encontrou 2 bilhetes contendo anotações que estabeleciam regras de convivência entre os internos do conjunto penal. Segundo a apuração da produção da TV Bahia, o documento trata-se de regras e normativas direcionada aos membros de uma facção criminosa. Segundo a SEAP, as anotações não condizem com as diretrizes da instituição, evidenciando tentativa de organização paralela e de imposição de normas incompatíveis com a gestão prisional e com a legalidade. Todo o material que foi apreendido foi recolhido e permanece à disposição das autoridades competentes. Após a conclusão da operação, a SEAP informou que os internos foram realocados para dentro das celas e que durante toda essa operação não houve nenhuma intercorrência. Segundo a SEAP, essas operações fazem parte do enfrentamento direto ao crime organizado dentro do sistema prisional aqui na Bahia, impedindo que facções criminosas tentem impor regras, exercer poder ou manter qualquer forma de controle interno nas unidades. A SEAP informou que segue reafirmando o compromisso com a segurança e com a organização dos conjuntos prisionais aqui em toda a Bahia. Viu, Bia? Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Luiz, pelas informações. Boa tarde para você, meu amigo. E olha, 2 homens foram registrados em Jacobina em 2 homicídios foram registrados em Jacobina em menos de 24 horas. No primeiro caso, o corpo de Aguinaldo Nunes Marinho, de 56 anos, foto aí na sua tela, foi encontrado dentro do próprio ferro velho na Avenida Centenária. Segundo a Polícia Civil, 2 homens em uma moto se aproximaram e atiraram a queima-roupa. Os autores do crime ainda não foram identificados. No outro homicídio, Cristiano de Jesus Silva, de 33 anos, foi encontrado morto em um balneário na zona rural, com marcas de tiros. A Guarda Civil esteve no local e a Polícia Civil investiga a motivação e a autoria desse crime. Quem matou esses 2 homens? As guias de remoção e perícia foram expedidas nos 2 casos que seguem sob investigação. E no próximo bloco, a movimentação no Oeste para a 4ª edição da campanha Volta às Aulas Solidária. Instituições se preparam para receber itens que vão ser entregues a mais de 120 famílias. A gente volta já. Já percebeu que todo prato na Bahia tem história para contar? Vamos te levar para conhecer os sabores desta culinária. É o Panela de Bairro, 11h45, antes do Bahia Meio-Dia. Quando o empresário acredita na oportunidade, é o comércio quem abre as portas para a geração de empregos, para o desenvolvimento. É o comércio quem abre as portas para você. Vem, compre aqui, valorize o comércio local. Sicomércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Barreiras e Região. Chegou Volta às Aulas Irmãos Ribeiro. Preços imbatíveis e os melhores produtos. Kit mochila, carrinho, lancheira e estojo Denlex a partir de R$ 199,00. Lápis de cor grande com 12 cores base a partir de R$ 2,90. Caderno universitário 10 matérias Astral a partir de R$ 17,49. Tudo em até 10 vezes no cartão. Nas lojas de Barreiras, Lem ou online. E atenção, cobrimos qualquer oferta. Volta às Aulas Irmãos Ribeiro. Um mundo de diversão. Aqui na Casa Campos você encontra parcelamento fácil e preços que cabem no seu bolso. Selador acrílico R$ 77,90 ou 6 vezes de R$ 12,98. Tinta acrílica Coralar, 18 litros Coral, R$ 174,90 ou 6 vezes de R$ 29,15. Massa acrílica 18 litros Coral, R$ 219,90 ou 6 vezes de R$ 36,65. E claro, promoção em produtos selecionados com até 50% de desconto divididos em até 6 vezes no cartão. Saldão de Ano Novo é na Casa Campos. Qualquer que seja a sua necessidade na área da saúde, sempre tem um médico para atender você pela Medprev por valores reduzidos. Você pode agendar pelo WhatsApp ou presencialmente, direto na unidade. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, imagens de Correntina. Olha que imagem linda, céu aberto.
Rio correndo, hora certa para você, 12h47. Permissionários do transporte escolar de Juazeiro têm até o próximo domingo para realizar a vistoria anual dos veículos. Preste muita atenção se você faz parte dessa categoria. A vistoria vai de amanhã, terça-feira, até domingo, dia 25. Não haverá vistoria somente na sexta-feira, dia 23. Serão avaliadas as condições gerais desse veículo e também da documentação, incluindo cintos de segurança, pneus, sistema de iluminação, sinalização veicular, entre outros itens obrigatórios. Também serão conferidos ali os documentos do condutor. Então, você, condutor, deve levar carteira nacional de habilitação. Nada consta ali da CNH, esse documento também é importante. Nada consta da CNH. Comprovante de residência, certificado de registro e licenciamento do veículo, a CRLV, certidão de antecedentes criminais, 2 fotos 3x4, carteira do curso de condutor de transporte escolar e certificado também de aferição do tacógrafo. A ação vai começar pelos distritos de Tamotinga, Massaroca, Juremal e Abóbora para quem faz o transporte de alunos da rede pública. Então, muita atenção. Amanhã será em Lagoa do Boi, a partir das 8 horas da manhã, e em Piões, a partir das 10 horas da manhã. Na quarta, a vistoria chegará em Carnaíba do Sertão, a partir das 8 horas da manhã, e em Campos dos Cavalos, a partir das 10 horas da manhã. Na quinta-feira, será a vez de Maniçoba receber a vistoria a partir das 9 horas da manhã. No sábado, a ação chega na sede de Juazeiro a partir das 8 horas da manhã, no Distrito Industrial, e no domingo será no Tabuleiro, na BA-210. Permissionários que realizam transporte privado, aí outro esquema, deverão agendar a vistoria diretamente na sede da AMTT, localizada na rua Oscar Ribeiro, sem número, centro de Juazeiro, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Vamos com as notícias do esporte. Rainan Peralva conta tudo pra gente. Muito boa tarde para você que está ligado aí no Bahia Meio Dia e para você que curte o Globo Esporte. Temos hoje os jogos da dupla Bavi no final de semana para te mostrar. Pois é, né? O Vitória mais uma vez não consegue vencer. Marcou o primeiro gol da temporada, mas não venceu. O gol foi do Pablo, 10 minutos depois que ele tinha tomado um cartão amarelo, e aí não teve aquela consciência, aquela frieza, correu pro alambrado, subiu para cumprimentar a família. E aí, coloca em risco a integridade física do atleta e também dos torcedores, né? Poderia causar ali uma comoção, uma aglomeração. Tomou o segundo amarelo, foi expulso e prejudicou o resto do jogo do Vitória. Que a gente não viu uma evolução do primeiro para o segundo jogo, do segundo para o terceiro, e com um a menos ainda pior, né? Toma um gol de bicicleta depois, o gol de empate, o Porto ainda teve a chance de fazer o segundo, e o Vitória chega a 3 pontos com 3 empates, está na 6ª posição do Campeonato Baiano, distante do G4, e olha, relembro a importância de estar nas primeiras posições nesse Campeonato Baiano, porque o regulamento mudou, gente. A semifinal e a final é apenas em jogo único, ou seja, se o Vitória não ficar na 2ª posição e chegar na semifinal, né, conseguir essa classificação, vai decidir em jogo único na casa do adversário. Pode ser o líder do campeonato, que no momento é o Bahia, e vai ser o jogo só na Fonte Nova, ou um time do interior, no interior do estado, sem poder estar junto da sua torcida para conquistar uma vaga na final. É isso, Vitória vai ter que correr atrás nessas próximas 6 partidas e já tem Bavi daqui a 2 rodadas, tá bom? E o Bahia já joga amanhã pelo Campeonato Baiano, mas a partida foi no sábado, vencendo o Clássico das Cores, o Galícia, 3-0. Mais uma vez o Bahia sobrando no Campeonato Baiano e agora com a presença de alguns do time titular, né? Destaque para a estreia do lateral direito, o Roman Gomes, jogou muito bem, foi um dos destaques da partida, ao lado do Cauli e principalmente do Eric. O Eric fez um gol, deu 2 assistências, já tem 2 gols e 2 assistências em 2 jogos nesse Campeonato Baiano, começo de temporada muito bom, comparando com o ano passado, em que ele fez 7 gols e deu 1 assistência até se machucar, né? Em maio, e depois só voltou no meio de outubro. O Eric consiga ter uma temporada sem lesões nessa temporada, pra gente ver o que ele pode entregar de verdade durante todo o ano de 2026. Mais detalhes, mais informações, e se o Vitória vai colocar time principal já na próxima rodada para se recuperar, você fica sabendo daqui a pouco no Globo Esporte.
Já, logo depois do Bahia Meio-Dia. E a gente continua com futebol. A Juazeirense entrou em campo ontem em casa, no Adalto Moraes, contra a equipe do Jequié. Imagens aí na sua tela. A Juazeirense ganhou a partida por 1-0. Esse foi o primeiro triunfo do Cancão de Fogo no Campeonato Baiano. O único gol do confronto foi marcado por Douglas aos 23 minutos do segundo tempo. O resultado é um alívio para o time que vinha com um ponto somado aí, pois nos últimos jogos perdeu um e empatou o outro. O Juazeirense subiu para a 4ª posição da tabela com 4 pontos, já o Jequié assumiu a lanterna. O próximo jogo do Cancão será no dia 21, no estádio Manuel Barradas, em Salvador, onde enfrentará o Vitória. A gente vai aguardar aí esse jogo. E olha, a gente mostra agora como a solidariedade pode transformar vidas no começo do ano letivo. Isso mesmo, 2 instituições de Barreiras estão se preparando para receber doações de material escolar que vão chegar às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A campanha Volta às Aulas solidária da Rede Bahia fazendo a diferença na vida de muitas famílias. Caio trabalha no departamento de marketing da TV Oeste. É dele a missão de coordenar a campanha em Barreiras e montar os kits que vão ser entregues para 2 instituições. A gente torce que esse ano também a gente supere aí, não pela meta, mas pela quantidade de pessoas, de crianças que são beneficiadas com essas doações. Barreiras está participando do projeto pela 4ª vez. Qualquer item material escolar vai contribuir para a gente montar esse kit e fazer essa entrega que seja um ano letivo produtivo para a criança. Dessa vez são 2 projetos assistenciais que trabalham com crianças aqui em Barreiras que vão ser beneficiados pelas doações do projeto. O Instituto Lamenha existe há pouco mais de 1 ano. O nome presta homenagem póstuma a esse rapaz que morreu num acidente. Pessoas que conviveram com Mateus tiveram a ideia de montar um instituto porque o menino era apaixonado por ajudar os outros. Será o 2º ano que o Instituto Lamenha vai receber materiais escolares para entregar a crianças de 120 famílias cadastradas. Todas muito carentes e que estão esperando pelas doações. A gente, quando criança, a alegria da gente é voltar para o colégio, para as aulas, com material novo, né, com aquela borracha colorida, né? Então, assim, é de muita extrema importância a gente receber essa doação, a gente estar junto com esse projeto. O Instituto é admirador desse trabalho, né, da TV Oeste, junto com os colaboradores, junto com a população que faz essa doação. A outra instituição beneficiada fica na Vila dos Funcionários. É o Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco, que tem 25 anos de história e cuida de meninas entre 6 e 17 anos de idade. Elas ficam aqui em oficinas, no horário oposto ao da escola, e estão empolgadas com o material que sempre recebem antes do ano letivo começar. Quando chega um material escolar novo, elas folheiam a página, faz os desenhos, pinta, pede para imprimir um desenho específico, porque elas querem decorar, fazer de acordo com a realidade delas. É emocionante. Agora é aguardar pelas doações, que podem ser feitas até o comecinho de fevereiro. Com certeza, graças à ajuda das pessoas de Barreiras, a volta às aulas para muitas crianças carentes será bem mais feliz este ano, com material novinho em folha. Você vai trocar a sua mochila do seu filho. Lembre que tem crianças que não têm condição de ter nem aquela mochila que você acha que não serve mais para o seu filho. Para a gente é muito gratificante. Vai fazer o sorriso de uma criança, vai alegrar a família também, né? Que muitas famílias não conseguem comprar esse material escolar e eles se sentem valorizados. Que coisa linda, né? E a gente continua com esse assunto, porque a campanha Volta às Aulas Solidárias também está acontecendo em Juazeiro, na região norte. Está todo mundo empenhado em arrecadar itens escolares destinados a crianças de 0 a 6 anos. O material será doado a crianças matriculadas na educação infantil, em creches e escolas comunitárias de toda a Bahia, porque é uma campanha da Rede Bahia que se espalha por todo o nosso estado. O Tiago Santos é quem traz os detalhes sobre a campanha em Juazeiro, no norte. Oi, Tiago.
Pois é, Bia, e que bom ver que a nossa corrente de solidariedade está se expandindo. Aqui em Juazeiro já temos a sede da TV São Francisco como ponto de arrecadação e agora temos uma forte aliada também aí com a gente, que é a OAB aqui de Juazeiro, subseção de Juazeiro. Rubinelli Araújo, presidente aqui da casa, bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Qual é o impacto de ter uma instituição como a OAB nessa importante campanha aqui da Rede Bahia? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a TV Bahia por promover esse evento de solidariedade, que nem foi o evento do Natal. E a OAB sempre está à disposição para contribuir com pessoas que têm essas iniciativas. A advocacia sabe da importância da educação para o país e faz toda a questão, todo o gosto de participar de projetos que nem esse. Então, gostaria de convidar toda a classe, toda a sociedade como um todo, para contribuir com essa campanha, doando os lápis, canetas, borrachas, papel, tudo que seja de material escolar. Ano passado, Rubinelli, a gente conseguiu arrecadar somente aqui em Juazeiro cerca de 1.500 itens de material escolar. Então, está todo mundo convidado para a gente, de repente, chegar nessa meta, dobrar essa meta, né? Porque é importante realmente esse envolvimento. Todo tipo de material escolar é bem-vindo, né? Isso, justamente. A ideia é sempre dobrar a meta. É algo que é coisa que nunca é pouco, né? Sempre a ideia é agregar mais. Então, gostaria de pedir encarecidamente que não só a advocacia, como a sociedade, compareça aqui na sede da OAB, na Travessa Veneza, sem número, em frente à Justiça do Trabalho e faça esse gesto de solidariedade. A gente está falando de uma campanha que é para toda a sociedade, mas eu queria que você, Rubinelli, pudesse fazer um convite direcionado aí aos advogados aqui de Juazeiro. Petrolina também está aqui vizinho, pode agregar também, para reforçar a nossa campanha e trazer a sua doação. Isso, então peço encarecidamente que os colegas, a minha diretoria, os meus membros de comissões e toda a advocacia do Vale do São Francisco compareçam até a sede, traga a sua doação, vamos fazer esse gesto de solidariedade para a gente melhorar a educação do país. Só para reforçar o endereço aqui da OAB? Travessa Veneza, sem número, Alagadiço, em frente à Justiça do Trabalho. Horário de funcionamento? Horário de funcionamento das 8 às 12, das 14 às 18. Perfeito. Rubinelli, obrigado pela entrevista. Então, só para reforçar, viu, Bia, que além aqui da OAB Juazeiro, temos a sede da TV São Francisco, né, como ponto de arrecadação e o endereço certinho de outros pontos também que temos aqui espalhados pela cidade. É só acessar o site do G1 Bahia. Estamos aqui torcendo para que a nossa campanha seja linda, claro que vai ser, mas que com mais itens arrecadados, a gente vai fazer muitas crianças felizes. Não é isso, Bia? Estamos aqui na torcida esperando a sua doação, viu? Volto com você aí do estúdio. É isso mesmo, Tiago. Muito obrigada, meu amigo, pelas informações. Ao nosso entrevistado, se você pode, contribua com essa ação tão especial. E é nesse clima de solidariedade que a gente vai finalizando o nosso Bahia Meio Dia de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, mas amanhã, terça-feira, a semana está só começando, a gente tem um novo encontro às 11h45. Fique em paz e até amanhã. Bahia Meio Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Já percebeu que todo prato na Bahia tem história para contar? Vamos te levar para conhecer os sabores desta culinária. É o panela